com o mundo, mas no final das contas é mais um homem com os mesmos propósitos. Isso nunca muda. É uma instituição que não ama o Senhor e não segue os seus princípios. Essa ideia de que o ser humano ele deve, por uma imposição, não se relacionar, não se casar, isso é uma afronta direta ao que a palavra de Deus diz. E hoje a gente prova isso. Aqui, nesse capítulo, de 1 Coríntios capítulo 7, a gente tem aqui quase que uma tese. O apóstolo Paulo escreve um capítulo grande só sobre um único tema, que é o casamento e virgindade, casamento e celibato. E o apóstolo Paulo explica que o celibato é um dom. Ele não pode ser imposto a ninguém. É um dom. A pessoa não pode, nenhuma instituição pode impor isso a alguém. E aconteceu que a Igreja Católica transformou isso numa imposição. E é por isso exatamente que acontece. As coisas que acontecem lá dentro. Isso não é novo. Na Idade Média era muito comum. Na verdade, isso foi um dos motivos da Reforma Protestante. A gente ouve falar da Reforma Protestante apenas por razões teológicas, né? Mas a Reforma também foi um grito, uma necessidade, por causa da promiscuidade dentro daquela instituição. Os padres e as freiras, era comum esse tipo de relação. E elas engravidavam, as crianças eram abortadas. Era terrível, gente. Isso não mudou. Tomou outra roupagem. Piorou, talvez. Mas não mudou. É uma instituição falida. É um problema gigantesco que tem lá dentro. O apóstolo Paulo, então, escreve 1 Coríntios capítulo 7. E eu quero chamar a atenção de vocês para o que Paulo fala aqui sobre casamento. Vocês lembram que desde o capítulo 5, a gente está falando sobre um problema de um pecado que aconteceu dentro da igreja de Corinto. Pecado dessa natureza. Um jovem que dormiu com a esposa do seu pai. Então, capítulo 6, o apóstolo Paulo ele traz princípios a respeito dessa área, a respeito da sexualidade. E como é importante a gente compreender que a relação sexual, ela reflete a relação que Deus tem com o seu povo e ensina para nós a profundidade da relação entre o nosso corpo e a nossa alma. E aí, para acrescentar isso, o apóstolo Paulo, então, passa a falar do casamento. E como o casamento é um remédio para proteger a gente desse tipo de pecado. Então, o apóstolo Paulo exalta o casamento, ele define o casamento como um remédio para proteger a gente de pecados nessa área. O que acontece aqui, gente? Vamos tentar entender esse texto. Não é um texto tão simples de compreender, existe um certo debate em volta dele. Muitos críticos, eles quando leem esse texto aqui, eles têm uma visão pessimista do casamento. Não entendem que o apóstolo Paulo está falando. A Igreja Católica é uma dessas pessoas, um desses grupos, que vê a relação entre o homem e a mulher, a relação sexual, como propriamente, essencialmente impura. Então eles entendem que essa abstenção desse tipo de relação faz com que a pessoa fique mais pura. E isso é um erro fundamental. Eles não entendem o que a relação entre o homem e a mulher significa. E eles interpretam muito mal esse texto, achando que o apóstolo Paulo está colocando o celibato como uma coisa superior ao casamento, uma coisa superior à relação entre o homem e a mulher. E não é isso que Paulo está fazendo aqui. É importante que a gente compreenda isso. Então, você deve prestar muita atenção para entender a visão que o apóstolo Paulo tem do casamento. Tá? Esse não é o ensinamento do apóstolo Paulo. Na verdade, toda a Bíblia, assim como o apóstolo Paulo, tem uma visão muito elevada do casamento. Desde a criação, quando Deus criou Adão e Eva, e deu uma ordem expressa a Adão e Eva, e disse que eles serão uma só carne, e a relação entre eles, a relação carnal entre eles, é a maior imagem disso, o grande símbolo disso, quando o homem se une à sua mulher na noite, né, na sua lua de mel, isso expressa a unidade que eles têm. Tão profunda não é só entre mente, entre alma, entre o emocional deles, mas entre seus corpos, né? Então a Bíblia exalta o casamento. Os versículos 1 a 7 que a gente leu aqui, Paulo vai falar especialmente aos casais. E os versos 8 a 9, ele vai trazer alguns conselhos para os solteiros e para as viúvas. Tá? Na igreja de Corinto, irmãos, existiam dois extremos
Veja só que coisa maluca, né? A igreja de Corinto tinha uma série de grandes problemas enormes. E dentro dessa área de pecados sexuais, eles tinham uma visão muito confusa do casamento. Tinha um grupo ali, é o que parece, tinha um grupo que pensava que a relação sexual era pecado, essencialmente pecaminosa, até mesmo no casamento. É aquela estranheza daquela lei que eu mencionei com vocês, que a igreja proibiu os bispos, os presbíteros e os diáconos de manterem relação com as suas esposas. O apóstolo Paulo enfrentava esse grupo aqui. Na primeira carta de Timóteo, ele fala de seitas que proibiam o casamento. Proibiam o casamento. Veja o perigo, irmãos, de um pensamento que deturpa o que a Bíblia diz. Vocês acham que Deus, em algum momento na Escritura, proibiu o casamento? Que ele viu o casamento como uma coisa ruim? Leia a sua Bíblia e você vai ver um conceito muitíssimo elevado do casamento. Mas existem movimentos cristãos que veem, de alguma forma, impureza essencial no casamento. Isso é uma afronta direta ao que a palavra de Deus ensina. Esse grupo defendia o celibato compulsório, o celibato obrigado. Não se relacione, porque isso é pecado. O segundo grupo, talvez alguns judeus, eles entendiam que o casamento não era uma opção, era uma obrigação. E todo mundo tinha que se casar obrigatoriamente. E quem não se casa está pecando. Isso também é um extremo. Porque existem pessoas que receberam o dom do celibato, o dom que Paulo recebeu. Paulo, que era viúvo, ele recebeu o dom do celibato. Ele fala sobre isso no restante do capítulo. Ele se dedica totalmente ao ministério e ele não constitui mais família. E é interessante, irmãos, porque no final, nos últimos dias, o casamento ele vai deixar de existir. Então o casamento também não é uma obrigação essencial da vida humana. Quem está solteiro não está pecando. Então são dois extremos que Paulo vai tratar aqui. Tá? Paulo enfrentou essas duas facções. O que é certo? Se ficar solteiro ou ficar casado? Então a gente vai tratar sobre isso nesse capítulo. E a gente vai perceber que isso é definido em forma de dons. O dom do casamento, o dom do celibato. Tá? Os versos 1 a 7, então, Paulo vai falar para os casais, especialmente aos casais. Vamos ler o versículo 1, mais uma vez, por favor. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Vejam só, se vocês prestarem atenção no texto, parece que o apóstolo Paulo ele está respondendo uma carta anterior que os coríntios haviam mandado para ele. Vocês perceberam? Ele diz assim, quanto ao que vocês me escreveram. Ou então, muitos comentaristas dizem que o que os coríntios escreveram foi exatamente a frase que vem depois. Vejam comigo aí. Leiam de novo o texto. Quanto ao que me escreveste, abre aspas, é bom que o homem não toque em mulher. Fecha aspas. Essa é a ideia, talvez, do texto. Vocês falaram para mim que era bom que o homem não tocasse em mulher, ou seja, que não existisse relação entre eles. Aí Paulo vai responder isso. Entenderam? Essa é a ideia do texto aí. Vocês disseram que o sexo era pecado. Então vamos falar sobre isso. Aí Paulo começa, a partir do verso 2, a tratar desse assunto. Então, a pergunta dos coríntios, irmãos, também, sobre o divórcio. Paulo vai responder lá no verso 14. A gente não vai tratar hoje, mas parece que existia algumas pessoas que entendiam que se o meu marido ou a minha esposa não é crente, então eu não devo me relacionar com ele. Tá? Ou eu devo imediatamente me divorciar dele. Paulo também vai responder essa pergunta. Paulo proíbe aqui o celibato obrigatório. Uma pessoa ser obrigada a não manter relação. Ele diz que o celibato é uma coisa boa. Ele fala, eu sou assim. Eu sou solteiro. Eu me dedico exclusivamente ao ministério. E eu queria, pela atual circunstância de vocês, que vocês também se mantivessem assim. O celibato, então, é visto como uma coisa boa, elevada, mas não em detrimento do casamento. O celibato é permitido, mas não ordenado, de forma alguma. Nunca. Vocês percebem? O apóstolo Paulo diz, eu recomendo a vocês, de acordo com a situação que vocês estão vivendo agora. Para que se casar? Para que a pressa? Mas a Igreja Católica deturpou absolutamente isso. E disse, não se case.
porque é pecado. Por isso que, e é irônico, que transformando uma coisa que Deus não chamou de pecado em pecado, eles caíram nos pecados que eles condenam. Por que isso? Por que essa ironia da história, da natureza? Para fugir dos pecados de um modo que Deus não ordenou, eles impuseram algo que Deus não ordenou e caíram no pecado que eles condenam, que a Bíblia condena. Por quê, gente? Porque eu não devo criar proteções, muros que Deus não levantou. Deus falou, se você está abrasado, case. Ele não disse, é proibido se casar. Que ironia. Vejam só, cuidado para que você, em busca de viver a vida que você acha ideal, você crie regras que Deus não impôs. É o seguinte, a relação fora do casamento, ou antes do casamento, é pecado. Então Paulo diz, case-se e case-se com uma única mulher, ou com um único marido. Seja fiel ao seu único marido, à sua única mulher. Essa é a preservação para a fornicação e para o adultério. Pontos. Mas aí veio alguém e inventou uma nova regra. E eles caíram no pecado do qual eles estavam fugindo. Porque eles acrescentaram algo que Deus nunca havia dito. Porque a desobediência, a deturpação da palavra de Deus, me leva aos piores pecados. Vocês compreendem, então, que eu não devo apenas fugir da relação promíscua. Eu devo fugir da desobediência, de acrescentar ou tirar algo da palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para mim. Obedeça a palavra de Deus. O verso 2, irmãos, diz assim, vejam só, o verso 2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Vejam só, Paulo ele se preocupa aqui, irmãos, com o fato de que tal situação, de uma pessoa que está solteira, de uma pessoa que está talvez viúva, ela acabe caindo na imoralidade, no caso aqui, fornicação, que é a relação antes do casamento. E a gente já viu no capítulo 6, no domingo passado, que a imoralidade era um problema na igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo está aqui tratando dos remédios para curar essa doença. Aqueles que têm a melhor das intenções, eles tentavam se abster da relação. Mas Paulo disse, não é assim. Deus providenciou o que você precisa. Deus providenciou o remédio para cada um dos seus problemas. Então Paulo responde, irmãos, a uma questão muito específica. E aqui é a chave para a gente entender o que Paulo está falando. Veja só, deixa eu explicar para vocês. No capítulo 11, Paulo vai falar da mulher usar véu. No capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo vai falar de problemas com os dons espirituais. Se a gente não entender que a igreja de Corinto era uma igreja peculiar, que tinha problemas muito singulares, que não existiam em várias igrejas, era um problema muito particular deles, a gente não vai entender a linguagem que Paulo usa. Paulo está tratando de uma circunstância muito específica. É por isso que ele diz, é melhor que não se case, é melhor ser solteiro, é melhor manter a virgindade. Paulo vai falar isso várias vezes nesse capítulo. E alguém não pode entender isso errado e dizer assim, então o casamento é inferior ao celibato. O casamento é pior, é inferior à virgindade. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está tratando de uma circunstância específica em que os coríntios se meteram. E aí a gente aprende mais uma vez, gente, e é muito precioso que vocês carreguem isso na vida de vocês. A complexidade da vida humana, a complexidade de uma igreja. A gente não sabe o que se passa na igreja. A gente não sabe o que se passa na vida de cada um. A gente não sabe o que é necessário tratar na igreja. Todas as coisas são necessárias tratar da igreja.
É um emaranhado de coisa, de problemas variados em várias famílias, em várias pessoas. Então Paulo, ele está, com muita sabedoria, ele está tentando apresentar os princípios, os remédios, para que a igreja consiga extrair o máximo de ensinamento, de virtude, para se guardar da quantidade de problema que existia naquela igreja. Era uma igreja desunida, eram irmãos que julgavam outros irmãos, lá fora, com o juiz, no tribunal. Eram irmãos que caíam em pecados terríveis, famílias rachadas. Eram uma série de problemas sexuais. Eram problemas de dons. Era problema com a ressurreição. Era problema com véu. Que negócio está acontecendo ali dentro? Então Paulo, ele apresenta aqui os princípios. Ele não dá uma ordem definitiva. Ele diz, olha, se vocês estão passando por isso, é melhor ficar assim. Uma das coisas mais preciosas que eu estudei na minha vida foram duas. Eu tive a oportunidade de me dedicar ao Dia do Senhor e a um tema muito importante no período dos puritanos, chamado caso de consciência, casuística. Em que os puritanos, a igreja, os pastores, eles se reuniam para tratar de problemas específicos. Eles faziam conferências para falar de casos específicos. Então eles diziam assim, gente, olha, eu sei que a Bíblia diz assim, e a nossa confissão, a nossa Constituição fala assim, 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 mas tem uma família na minha igreja que está passando por isso aqui. Como é que a gente trata disso aqui? Eu não sei o que fazer nessa situação. E eles se aconselhavam mutuamente ali para tentar achar uma solução. Porque muitas vezes não parece claro para nós. A Bíblia é clara, mas a gente não sabe aplicar a Bíblia na nossa vida. Então isso ficou conhecido como caso de consciência, casuística. Uma lei casuística é uma lei que se aplica num caso particular. É o que a gente chama de cada caso é um caso. Então existe uma situação que alguém vai dizer assim, não, a Bíblia diz assim, mas a gente pensa, não, eu sei, mas está acontecendo isso aqui, como é que eu vou tratar isso aqui? A pessoa diz, realmente é difícil. Eu não sei como fazer isso aqui nessa situação. Cada caso é um caso. Então, a gente precisa usar a sabedoria. É isso que Paulo estava tentando fazer com os coríntios. E ele diz assim, olha, nesse caso, é melhor que vocês não se casem. Ou então ele fala, mas nesse caso é melhor que vocês se casem. Vocês entendem? Não é simples a vida humana. Imagine uma igreja. Imagine um mundo. Imagine uma cidade. Então Paulo, ele precisa apresentar os princípios e Deus precisa recorrer ao Espírito Santo para que ele dê sabedoria, gente. Como eu aplico isso na minha vida? Então, Paulo dá vários remédios. Os versos 3 e 4, irmãos, diz assim, versos 3 e 4. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Vejam só, o marido deve conceder à esposa o que é devido, e a esposa deve conceder ao marido o que lhe é devido. Está falando da relação sexual, tá? O dever aqui é diferente do caso. Aí vejam só que importante. Uma lei de caso é uma lei que você aplica a cada caso específico. Mas esse tipo de lei que Paulo está falando aqui é uma lei que deve se aplicar em toda a família, em todo casamento. Que lei é essa? Pague o que você deve. Essa é a lei. Você não pode deixar o seu cônjuge sem relação sexual. É isso que Paulo está falando. Essa é a lei geral. Essa é a regra geral. Então ele diz, pague o que você deve, cumpra o seu dever. Ele está pensando nas relações sexuais. A recompensa, irmãos, é grande. Cada cônjuge é obrigado a estar disponível e satisfeito com o seu cônjuge. Paulo não diz apenas, e aqui não é só a mulher que deve pagar o que deve, como as regras desse mundão falam. O homem deve pagar o que deve. Paulo não diz apenas que a esposa tem que estar disponível para o seu marido. Para o seu marido, para a sua esposa. Tá? E aqui é muito importante porque isso é uma quebra de paradigma. Presta atenção. Uma quebra de padrão.
tanto em boa parte da nossa sociedade, quanto muito mais naquele tempo, em que a mulher era vista como um meio-homem, um homem incompleto, como diz Aristóteles, na cultura grega e entre os judeus. Aí Paulo ele fala uma coisa interessante, ele diz: o corpo do homem é da sua esposa, e o corpo da esposa é do seu marido. Aí, por que isso é interessante? Porque Paulo ele estabelece uma submissão mútua entre homem e mulher. Existe uma submissão do marido à esposa nesse sentido. Porque ele diz: a mulher é dona do meu corpo, e o meu corpo, e o corpo dela pertence a mim. Irmãos, aí eu já vi uma besteira dessas pessoas aí fora dizendo assim: minha esposa, meu marido. Não diga isso, a gente tem que quebrar essa linguagem, porque ninguém é dono de ninguém. É sim. O marido é dono da esposa, e a esposa é dona do marido. É isso que Paulo ensina para a gente. A mutualidade da submissão. Aí isso é importante, porque lá no capítulo anterior, no capítulo 6, para proteger a gente da impureza, Paulo disse assim: o corpo de vocês não é de vocês. Deus é o dono do corpo de vocês. Cristo comprou vocês. Então ele fala: o corpo de vocês não é para impureza. Por quê? Cristo comprou vocês. Ele é dono de vocês. Aí agora ele coloca mais um dono. O meu cônjuge é dono do meu corpo. Ele nunca fala que a gente é dono do nosso corpo. Mas ele diz que Deus é dono do nosso corpo. E que o nosso cônjuge é dono do nosso corpo. E aí deixa eu abrir um parêntese aqui. É claro que existem exceções, como eu falo com vocês, no comportamento dentro de casa. Veja só, a gente tem a tendência de pensar logo nas exceções, dizer: mas pastor, o meu marido, a minha mulher. Isso é uma tendência corrupta do nosso coração. A gente pensa primeiro na regra, o que Deus ordena para a gente. Aí é óbvio, gente, que existem situações, né? Por exemplo, a minha esposa está doente, ela tem uma doença crônica, ela tem uma doença em que a gente tem que ficar meses afastado. Isso é uma exceção. O meu marido é um adúltero. Eu digo para você, toda a compreensão do mundo. Meu cônjuge é um adúltero, é uma adúltera. Como é que eu vou manter próximo dela? Então, gente, a gente não pensa nas exceções, mas há exceções, claro que há. Mas a regra é essa: fidelidade é a satisfação mútua do casamento. É isso que Paulo nos ensina. Porque eu não sou dono do meu corpo. Paulo, ele fala dessa completude, né? Eu pertenço a ela e ela me pertence. Essa linguagem vem do Antigo Testamento. Vocês lembram disso? Salomão, na sua poesia tão elevada de amor, ele diz assim: a Sulamita, ela diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa linguagem que Paulo destaca aqui, então. Tá? A mesma Bíblia, então, que condena o sexo antes do casamento, o pecado da fornicação, também condena o sexo fora do casamento, o pecado do adultério. Ele está dizendo que a ausência da relação sexual dentro do casamento é pecado. É isso que Paulo está falando, é um dever do cônjuge. É um dever, e ele usa esses termos, ele fala: é uma lei, pagar o que você deve. Não pode haver ausência, senão por uma excelente justificativa. Vocês devem se satisfazer mutuamente, quando o homem quer e quando a mulher quer. Então Paulo define a relação como direito, satisfação. A chantagem nessa área, irmãos, é pecado. A gente ouve piadas, né, da mulher fazendo chantagem com o marido. Isso é pecado. Olha, a gente não vai namorar se você me tratar desse jeito. Agora, uma coisa importante. É claro que o homem ele deve tratar a sua esposa com todo o amor do mundo. Porque a relação, irmãos, ela não é um amuleto. Veja só, isso é muito interessante. Nada da vida é um amuleto. Eu não faço uma coisa esperando que as coisas vão mudar.
eu explicar para vocês. Alguém diz assim, pastor, os meus filhos, eles se desviaram da fé. Preste atenção no raciocínio. Os meus filhos se desviaram da fé. Eu não entendo isso, porque eu fazia culto doméstico. Meu irmão, minha irmã, certo, você fazia culto doméstico. Mas você instruía os seus filhos em outras partes do dia? Você tratava os seus filhos com carinho e com justiça? Você disciplinava os seus filhos? Você levava os seus filhos para a igreja? Você mandava os seus filhos terem reverência no culto? Você fazia isso? O que é que eu estou dizendo para vocês? O que eu quero dizer para vocês? É que o culto doméstico não é um amuleto. Eu faço uma coisa, eu faço uma ação que Deus mandou e tudo vai mudar. Não. É um conjunto de coisas. Então, pastor, eu não entendo porque que as coisas estão acontecendo assim, porque eu sempre fui para a igreja. Certo? Você vai para a igreja, mas a igreja não é um amuleto. Não é só para ir para a igreja. É orar em casa, é ler a Bíblia, é tratar o irmão com amor. A vida, ela está toda interligada. Então, eu pego uma coisa da minha vida e trato como se fosse um objeto supersticioso que eu vou fazer e as coisas vão mudar. É assim a relação sexual. Então, eu acho que eu devo lá fazer e pronto. Eu não preciso tratar a minha esposa com amor, porque eu só preciso disso aqui. Eu não preciso respeitar o meu marido, porque ele tem que me dar isso aqui e pronto. Então, a vida familiar, assim como a vida da igreja, a vida da sociedade, é um compêndio de coisas, irmãos. Eu não posso esperar que eu faça uma coisa aqui e aqui nessa área as coisas vão mudar, não. Tudo deve ser feito para o Senhor, com amor, com fidelidade. Então o marido, ele vai esperar a sua esposa, mas ele vai tratar ela bem o dia inteiro. E a esposa vai esperar o seu marido, mas vai respeitar o seu marido o dia inteiro. É assim que acontece as coisas. Então é isso que isso nos ensina. A relação, ela é uma expressão, veja só, o que a gente aprendeu semana passada. A relação mútua, a relação do homem com a mulher, a relação carnal do homem com a mulher, uma só carne, reflete o caráter de Deus com o seu povo. Como eu posso tratar o meu cônjuge mal? Esperar que as coisas simplesmente fluam, né? Então é assim, irmãos, tá? Tenho muita sabedoria para que você não entenda que o pastor está dizendo assim: olha, você viu o que o pastor falou? Se você não me tratar bem, já sabe, né? Não é isso que eu estou dizendo. Tem várias coisas, perceba aí, por favor, várias situações. A regra é: você deve ser fiel ao seu cônjuge e se satisfazer nele, o seu cônjuge, tá? No casamento. O verso 5, por favor, irmãos, assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O versículo 5, então, reforça uma coisa, tá? Algumas pessoas entendiam que elas deviam evitar a relação dentro do casamento. Paulo rejeita isso. Ele está falando, não evite a relação dentro do casamento. Ele fala, aí diz assim, exceto por mútuo consentimento, para a oração. Eu, sinceramente, eu não sei como é que isso funciona. Não entendo o que Paulo está falando aqui. Não sei se vocês entendem. Paulo está dizendo, a não ser para orar, talvez, mas ele vai tratar aqui a relação sexual como jejum. Né? Então vamos evitar esse tipo de relação para se dedicar à oração. Aí sim, vocês podem evitar. Por outro motivo, não. É claro que existem outros motivos, gente. Tá? Então, meu marido, minha esposa, meu cônjuge está doente, não tem condições, né, e tal. Como eu falei para vocês. Mas é interessante, Paulo fala assim, se houver mútuo consentimento, meu amor, olha, eu vou me dedicar à oração e ao jejum. A gente não... Aí o marido vai dizer, a esposa vai dizer, não, eu não concordo não. Eu não quero não jejuar não. Hoje não. Então, acabou. Paulo fala, é mútuo consentimento. O marido e a esposa têm que concordar. Tá? Por quê? Porque ele é dono do meu corpo, ela é dona do meu corpo. Então Paulo permite, irmãos, que os casais se abstenham, mas existe uma boa justificativa para isso. Por quê? Aí Paulo fala, cuidado, porque essa abstenção pode fazer com que vocês caiam por causa da incontinência. O que é incontinência? É a falta de controle.
não se satisfazer com o cônjuge, não manter a relação regulada no casamento, leva ao adultério. Outro tipo de pecado nessa área. Cuidado com isso, com a incontinência, com a falta de controle, de domínio próprio. Aí ele reforça aqui a ideia de que o casamento é um remédio para o pecado. Então Paulo, ele promove aqui a relação regular. Olha, minha esposa, meu marido não tem condições, tal. Aí é óbvio, você vai ter a obrigação de se manter fiel sem relação. Por quê? Porque a relação, ela não é a essência da minha devoção. Há um momento em que não é possível. Se não é possível, então eu posso pecar. Não. Você tem a obrigação de se manter fiel ao seu cônjuge. Por quê? Porque Deus é o seu marido. Porque Deus é o seu dono. Pastor, eu não tô casado. Ou então, pastor, meu esposo, minha esposa não tem condições. Aí você lembra que você tem um dono anterior. Cristo é o seu dono. Você se mantém fiel ao Senhor. O apóstolo Pedro fala isso. Ele diz que algumas mulheres pecavam e se esqueciam que elas têm um marido antes do seu marido atual. Cristo é o nosso marido. Jamais haverá desculpa para nenhum pecado dessa área. Não existe fundamento para adultério nem para fornicação. Aquele exemplo grosseiro que eu dei na semana passada, né? Um professor meu que disse que o pastor dele falou: olha, você não está casado, então você pode se satisfazer. Terrível. Não há justificativa para isso. Quando é que um casal, irmãos, ele pode se abster então da relação? Quando há mútuo consentimento por breve tempo para a oração. É isso que Paulo fala. Um casal sábio, ele não delimita tempo para esse tipo de relação. Ele busca a relação regular, porque eles se satisfazem um no outro. Você deve orar para que a sua esposa satisfaça você, que o seu marido satisfaça você. Vocês estejam satisfeitos um com o outro. Leia o livro de Provérbios, tá? Fica a lição de casa. Leia Provérbios capítulo 5 a 7. Porque Paulo, ele é tão enfático nisso, para que não abra brecha para uma terceira pessoa. Tem um autor que fala assim: Satanás, ele vai entrar em campo quando você estiver fraco nessa área. Onde há chantagem sexual no casamento, Satanás entra em campo. Então Paulo conclui, para que Satanás não vos tente. Versículo 6, irmãos. Verso 6 assim: E vos digo isto como concessão e não por mandamentos. Um breve comentário sobre isso. Paulo fala assim: eu digo isso para vocês como uma concessão, não é uma ordem. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que que ele admite que os coríntios, eles podiam se abster da relação por breve tempo, por uma boa justificativa. Isso é uma concessão, não uma ordem. Tá? Completamente diferente da Igreja Católica Romana, do pensamento romano, que não é cristianismo, é uma seita, porque contraria claramente o que a palavra de Deus ensina e leva muitos ao pecado. Escândalos terríveis. E o pior de tudo, na liderança da instituição. Se a liderança está doente, toda a instituição está doente. Paulo não admite, então, que o casamento, que as relações sexuais sejam permissíveis. Elas são obrigatórias dentro do casamento. Tá, irmãos? Verso 7, por favor, verso 7. Eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Depois de elogiar o casamento como um remédio para evitar certos pecados, Paulo agora elogia a solteirice. Ele trata da solteirice como um dom. Ele trata da solteirice como, ou da solteirice do celibato, né? Não seria solteirice exatamente, mas o dom do celibato. Uma pessoa que escolhe não se casar, ela deve fazer isso por um dom. E olhe lá, irmãos, porque naquele tempo, talvez, esse dom era mais comum do que hoje. Tá? Então, é difícil você ver uma pessoa com esse dom, hoje em dia. Talvez por causa da missão, né, de levar o evangelho pelo mundo. Naquele tempo, era mais forte, mas é difícil você encontrar uma pessoa com esse dom. Mas existe esse dom. E Paulo eleva esse dom. Isso é importante, porque não estar casado não é pecado.
Então, Paulo trata disso, é importante isso. Alguns têm o dom de se casar, a maioria, né? Outros têm o dom de ficar solteiro. Por quê? Aí Paulo diz, dedique-se ao Senhor. Vai se dedicar mais exclusivamente ao Senhor. Aquele que está solteiro, dedique-se mais ao Senhor, Paulo diz. A gente não vê muito isso, né? Mas ele trata a vida humana em duas partes aqui, nesse texto. Aqueles que estão divididos e cuidam da família, e aqueles que não têm família e podem se dedicar melhor ao Senhor. Então eu digo aos solteiros aqui hoje, que você tem esse conselho de Paulo, esse princípio importante. Você pode se dedicar de maneira mais direta ao Senhor, porque você não tem certas preocupações com a sua família nuclear, né? Você tem uma mãe doente, um pai doente, um parente que... Mas a sua família nuclear, o seu filho, a sua esposa, o seu marido. Então você pode se dedicar melhor ao Senhor. Então aos jovens, aos solteiros que não se casaram, os viúvos, se tem alguém aqui, você pode se dedicar melhor ao Senhor. Ler mais a Bíblia, orar mais, ajudar mais na igreja. Tá? Esse é o princípio que Paulo nos ensina aqui, irmãos. Certo? Versos 8 e 9 para acabar. E aos solteiros e viúvos, digo que lhe seria bem bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem e se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aí Paulo dá uma instrução final aqui aos solteiros e às viúvas. Tá? É uma indicação de que alguém deve se casar se tiver fortes desejos nessa área. Então, se você tem fortes desejos nessa área, você deve buscar o casamento. No Senhor, ele diz, pastor, eu estou desesperado. Eu vou casar com fulano de tal. Eu vou perguntar, ele é crente? Ela é crente? Então não, meu filho. Aguente firme. Ele diz, no Senhor. No Senhor. Porque eu sou fiel ao Senhor, antes de ser fiel ao meu cônjuge. E é interessante, irmãos, porque ele fala que o casamento, então, me guarda da fornicação. Tá? No Senhor, você deve casar. Você está abrasado, você está em chamas, se case. O que Paulo diz aqui, irmãos, na verdade, se encaixa muito ao conselho que ele dá lá em 1 Timóteo às viúvas. As viúvas mais jovens, que se casem, que tenham filhos, que cuidem dos seus lares, e não andem por aí cuidando da vida alheia. Né? A solteirice, ela é preferida aqui nesses versículos do que o casamento. Por quê? Provavelmente por causa de alguma coisa que estava acontecendo lá entre os coríntios. Não é porque o casamento é pecado. Ele diz, gente, vamos evitar, mas se é necessário, então que se casem. Se casem. E aqui eu concluo, irmãos, o nosso ensino reforçando algumas coisas. Tá? Uma das características marcantes do texto é a relação mútua entre marido e esposa. A obrigação mútua entre marido e esposa. Paulo, ele diz que as esposas têm autoridade sobre o corpo dos maridos. Tá? Além disso, a gente vê também no texto uma visão muito realista sobre a relação sexual no casamento. Paulo é realista. Ele reconhece que essas relações regulares do casamento são necessárias. São uma regra contra o pecado sexual. Tá? Ele elogia a relação sexual. E ele mostra que isso é um dom de Deus. Que Deus dá como um presente para nos livrar do tentador. Use isso. Aprenda a usar. Também a gente vive, irmãos, a gente percebe aqui que algumas pessoas, elas tinham o dom do casamento e outras não. Pelo menos não naquele momento. Então elas poderiam ficar um tempo, ou talvez a vida toda, sem uma família. O que é que eu quero ensinar para vocês com isso? O que é que Paulo quer ensinar? Né? Que a família é maravilhosa. E a gente ouve, a família é tudo. A família é a base da sociedade. Mas preste atenção, cuidado. Porque só Cristo é suficiente. Pastor, a minha família ela está destruída. Meu marido, a minha esposa, os meus filhos. E agora? Aí Paulo diz, Cristo é o seu marido. Cristo é o seu amor. Cristo é suficiente. Pastor, eu não me casei ainda. Pastor, eu estou agoniado. Deus é suficiente para você.
Ele deve satisfazer a sua alma, o seu coração. Porque família é tudo, irmãos. Quando a gente trata desse mundo terreno, família é maravilhoso, família é a base, sedimenta a sociedade. Mas Cristo é tudo. Cristo é suficiente. Isso que Paulo nos ensina, irmãos. A vida de solteiro, a vida do virgem, ele vai falar depois, é valorizada por Deus. Os crentes não devem se sentir agoniados por causa do casamento, mas devem buscar o casamento para agradar ao Senhor e não pecar contra Ele. Paulo reconhece a complexidade da vida, das famílias, das relações, e ele diz: cuidado aos casados, cuidado aos solteiros. No final de tudo, seja fiel ao Senhor. Eu não faço a minha vontade. Eu não faço a vontade do meu cônjuge. Eu não faço a vontade do padrão desse mundo. Eu faço a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o melhor para mim. Como é que Ele me ama, irmãos? Aquele que manda em mim, que é dono da minha vida. Meu marido, o Senhor Jesus. Ele veio até aqui resgatar a sua noiva. Ele se entregou por ela. Ele derramou seu sangue por ela. Ele entregou o seu corpo por ela, a ela. Ele fez diferente de Adão. Ele resgatou com a sua própria morte. E em breve ele voltará. Nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, o casamento eterno do nosso Senhor Jesus. Não nos daremos mais em casamentos. Seremos completos em Cristo Jesus. Amém. Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar e louvar o Senhor. Deus maravilhoso, nos ensina, Deus, não a teoria, Pai, nos ensina a prática, nos ensina a aplicar em nossas vidas, na vida da nossa família, no nosso casamento, na nossa solteirice, nas nossas relações, nas nossas obrigações. Nos ensina a aplicar o que a Tua Palavra de Deus, o que a Tua Palavra nos adverte, o que ela nos ordena, Senhor. Nos ajuda a Te amar acima de tudo e de todos, para que nada, Senhor, que Tu nos ordena seja um peso para nós. Pelo contrário, seja a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso remédio a não pecarmos contra Ti. Porque Tu nos ama, Tu se entregou por nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso marido, nosso Senhor, nosso amado, nós oramos. Amém. Vamos cantar ao Senhor, irmão. Deus vem expulsar todo